A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo, né? Com o pastor Paulo. Estamos no Salmos 64. Eita glória! Glória a Deus, né? Estamos mais uma noite aqui. Mas antes de eu começar, quero contar algo, né, para quem me segue, para quem está aí assistindo todos os dias os Salmos, né, está todo dia aí, com a graça do Senhor Jesus, eu já retornei ao meu trabalho, né, eu trabalho numa loja de venda de peças de caminhão. Graças a Deus já retornei. Ah, pastor, o senhor retornou por quê? Eu, algum tempo atrás, há 3 meses atrás, para ser específico, amanhã faz 3 meses, né? Dia 4, eu sofri um acidente. Sofri um acidente de moto e fiquei esses 3 meses afastado da empresa que eu trabalho, né? E nesse acidente eu fraturei uma vértebra do pescoço, né, a primeira vértebra, fraturei 3 vértebras da sacral, do cóccix, né, lá do cóccix, as 3 primeiras vértebras lá, deslocou a bacia, né, e fraturou a pélvica da bacia, né, aquela asa de morcego ali. Então, assim, foi um livramento de Deus, foi um livramento. Deus, ele me livrou da morte mais uma vez e ele me restaurou e ele mostrou que ele é Deus em minha vida. Foi um tempo que eu estava numa correria grande e foi um tempo que ele me deu uma freada, né? Para mim tirar algo produtivo, né, desse tempo de recuperação. Fiquei na cadeira de roda durante 2 meses, né? Andei com aquele andador também e todo um processo de reabilitação eu tive que passar. Mas com a glória de Deus, todos os médicos que eu passava, ele dava os parabéns porque a recuperação estava sendo muito boa. Dor a gente sente e com a graça do Senhor foi profetizado na minha vida, né? Foi falado na minha vida que Deus ia antecipar, né, minha cura e realmente foi antecipado, né? Com uma quebradura dessa aí, da maneira que foi, no mínimo um ano e pouco para recuperação, né? E com a graça do Senhor Jesus, 3 meses, Deus me recuperou, Deus me deu a vitória, Deus fez um milagre em minha vida, né? Já retornei aos trabalhos, já estou novamente fazendo tudo com a graça do Senhor, voltei a andar de moto, com a graça do Senhor, com mais cuidado, com mais, né, atenção, dirigir carro e outras coisas mais, né, com a graça de Deus mesmo. Eu estou muito feliz, estou muito honroso, quero agradecer aí, muitos dos meus seguidores já sabiam disso, né? Quero agradecer as orações e as intercessões, peço que continue orando pela minha vida, né? Continue intercedendo pelo pastor, né? Não é só porque é pastor e isso, e que nós precisamos da intercessão de vocês, precisamos da oração de vocês, né? E com a graça do Senhor eu compartilho esse testemunho, né, nesse vídeo, que foi tremendo. E durante essa passagem, né, esses meses em casa,
Deus me deu um direcionamento que era para me fazer essas maratonas, né? Foi isso que me proporcionou e me posicionei, né, na presença de Deus de maneira diferente. Eu estava no sofá ali de casa, né? Na verdade, eu estava na cadeira de roda e eu estava assistindo séries, coisas seculares, né? Séries, Netflix, essas outras coisas. E teve uma série que eu comecei a assistir e passei mais de 2 horas assistindo. 2, 3 horas assistindo essa série. E aí, na minha meditação depois na palavra, na presença de Deus, Deus ele falou comigo. Falou, puxa vida, né? As pessoas levam 2, 3 horas no celular, no computador, vendo coisas fúteis, né? Séries, vídeos, entretenimento, passa 2, 3 horas ali olhando, né? Gente olhando a madrugada toda, filmes, novelas e tudo mais. Nada que agrega, né? Nada que seja útil, né? Nada que seja abençoador. E aí foi por isso que Deus me deu esse direcionamento de maratona. Por que, pastor, maratona? Maratona é uma coisa que você vai todos os dias, você vai até acabar, você vai para frente, né? Você maratona. Por que não maratonar a palavra de Deus, querido? Por que não maratonar as coisas do Senhor Jesus? Ah, pastor, as coisas do Senhor Jesus é pesado, tem hora. Não, querido. Da mesma forma que ela é pesada para aqueles que não têm intimidade com o Pai, né? Para aqueles que não têm o convívio, né? O diário com o Pai, porque aquele que tem o convívio, aquele que tem uma intimidade, ele sabe que vai ser pesada, mas da mesma forma que a palavra vem pesada, ela é para ser libertadora, né? Libertadora de cura, de transformação, de tudo mais, e tem as bênçãos do Senhor, do mesmo jeito que ele cobra, ele abençoa. Você sabe por quê? Porque Deus só faz isso com quem ele ama, querido. Ah, Deus não ama todos? Sim, aqueles que procuram, querido. Aqueles que procuram. Aqueles que não procuram, querido, como que Deus vai amar? Deus é amor. Mas para aqueles que o procuram, aqueles que o procuram em intimidade, tem um certo, né, estudo temático, né, teológico, que fala que aqueles que procuram a Deus, aqueles que andam no caminho do Senhor, eles são considerados, através de Jesus Cristo, filhos, né? E aqueles que não ligam, aqueles que não conhecem, aqueles que não querem nem saber de Jesus, de Deus, querido, são criaturas, foram criadas, né? São criaturas, vivem aí no moléu, vivem de qualquer jeito. Por isso que essa palavra de Deus que foi nos dada na simplicidade, querido. Eu até para fazer os vídeos, né, eu me segurei muito assim, porque não temos muita habilidade, né? Não somos aquele YouTubes, né? Da forma, às vezes estamos de camiseta, às vezes estamos, graças a Deus, hoje estamos com terno, né? Estamos bonito. Mas o importante, querido, não é a minha beleza. O importante é a palavra que sai dos meus lábios, que é inspirada em Deus, é através de Deus, entendeu? Eu quero trazer a simplicidade e simplificar a palavra ainda mais, para que você entenda a palavra de Deus. Salmos, né? Começou pelos Salmos, né? Então,
Depois de dezembro, que termina os Salmos, a gente vai continuar, Deus vai dar a direção, nós vamos maratonar outro livro, nós vamos maratonar outra história de Deus, né? Na simplicidade, no simples. Então é esse testemunho que eu quero dar para vocês, que Deus, Ele faz. Aprenda a ouvir, aprenda a escutar os sinais do Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, eu estou feliz demais. E essa noite eu quero que você abra a Bíblia aí. Abra comigo em Salmo 64. Mas antes de você abrir agora, se inscreva lá, aperta lá. Escrever no sininho, notificar e dá um joinha já no vídeo. Isso, dá um joinha lá. Aí agora nós vamos começar e você vai comentar lá sobre o vídeo. Em nome de Jesus, porque nós temos um propósito. Eu coloquei um propósito na mão de Deus, né? Que se for da vontade dele, em dezembro eu quero ter 1000 no canal, né? 1000 inscritos no canal. Ah, pastor, daqui 3 meses Não, querido, tudo é possível quando Deus quer. Agora, se Deus também não permitir, não vai me desanimar, não vai me desmotivar, vai me motivar mais, entendeu? Mas eu conto com você, porque a palavra é lançada, o vídeo é lançado. Agora, quem faz é os seguidores, é os meus seguidores, vocês são meus, vocês estão na minha oração. Cada um de vocês aí, a hora que eu oro, está recebendo em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, a oração não volta vazia, querido. A palavra de Deus não volta vazia, então ela é lançada e ela tocará alguém em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus? Salmo 64. Salmo 64, a palavra de Deus vai dizendo assim: ouve-me, ó Deus, quando faço as minhas queixas, protege a minha vida do inimigo ameaçador, defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua com espada e apontam como flechas para palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa sem nenhum temor. Anima-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o escondem, mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegre-se o justo no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Aleluia. Glória a Deus, querido. Salmo 64 é um clamor de Davi, né, por um livramento contra as tramas e as palavras venenosas de seus inimigos, que se sentem anônimos em suas más ações, né? Esses salmos, querido, ele tem umas táticas do inimigo. O que são essas táticas do inimigo? Grave bem isso. A conspiração secreta. Os inimigos de Davi, os nossos inimigos, tramam emboscadas secretas, como se os seus atos fossem ocultos de Deus, né? Eles afiam suas línguas como espada
e lançam palavras amargas como flechas, atacando o justo de repente e sem medo. Olha e veja bem o que acontece com as pessoas quando são perseguidas, né? Acreditam que ninguém os verá, os que seus planos permanecerão secretos, ignorados, que nada está oculto diante de Deus. Nada está oculto diante de Deus, querido. E o clamor desse salmista, Davi, ele clama a Deus para que o ouça e o guarde do mal, da traição e das conspirações, né, dos inimigos. Ele expressa a confiança de que Deus não deixará os planos dos inimigos se concretizar, né? O texto aponta que a luta não é apenas contra a pessoa, mas também contra o diabo que os influencia, enfatizando a necessidade de se revestir da armadura de Deus. Entendeu? Então, aqui a luta não é só pelas pessoas, é pelo inimigo também. Então temos que revestir-nos da armadura de Deus, né? Colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, né? O escudo da fé, a espada do Espírito, calça os nossos pés no evangelho da paz, né? Para que nós somos blindados para lutar. Essa é a transmissão genuína do Pai, né? E aí tem um julgamento, a alegria dos justos, né? Esses salmos também fala que Deus intervém, a sua flecha que é o julgamento, né? Atinge os malfeitores, eles tropeçam na própria língua e suas calúnias se voltam contra eles, né? A ação divina contra os ímpios inspira temor e leva todos a reconhecerem, né? E anunciarem as obras de Deus. Os retos de coração se alegram, encontrando nele refúgio, e louvarão a ele por sua fidelidade e justiça. Então, o que nós tiramos isso, né? O que nós tiramos de lição desses salmos, né? É preciso confiar em Deus. Esse é o começo. Pois ele é o refúgio contra o mal e os perigos da vida. Então, primeiramente, nós temos que confiar em Deus. Essa é a primeira lição. E confiar que ele é o refúgio contra o mal dos perigos dessa vida, né? A segunda é a necessidade de guardar o coração das influências negativas e viver com constante oração para a proteção divina. Como assim, pastor? É necessário guardar o teu coração para Deus, né? Guardar a tua vida para Deus, tendo alegria, louvor, né? E viver em grande oração, constante oração. Fala grande, constante, todos os dias, constante oração. Não é hoje, domingo, tal, dia de reunião, não. Constante oração para a proteção divina, né? E, por final, confiança em Deus leva à alegria e ao louvor, transformando as adversidades em testemunho da sua bondade. É o que eu acabei de contar para você, querido. Através da minha adversidade, do meu acidente, que me parou, né? Durante 3 meses aí, me feriu. Eu tirei algo bom de Deus. Eu dei um testemunho da bondade de Deus, do amor de Deus na minha vida, querido. O amor de Deus na minha vida transformou
operou maravilhas, Deus operou o seu milagre na minha vida, na vida da minha família, né? Através de orações, intercessões. Deus, ele espera que nós enfrentamos nossa adversidade com louvor e alegria, né? Apesar da dor, do sofrimento ali, preso, com um colete cervical, com a bacia quebrada, numa cadeira de roda, apesar de ficar deitado, não conseguir dormir, da dor, né? Nós temos que enfrentar tudo isso com alegria e louvor. Ah, pastor, mas como que o senhor enfrentou? Não, no mesmo da adversidade que você está chorando, que você está buscando, vem a alegria de Deus, porque a verdadeira alegria vem do Pai. Não é a alegria deste mundo momentânea, né? Uma alegria passageira. Não, a verdadeira alegria vem de Deus. Porque quando você está fraco, aí tu és forte, querido. Aí tu és forte. Né? Outra passagem diz: o choro dura uma noite, né? A alegria vem pela manhã. Eu não sei o que você está passando na tua vida, querido, mas escute essa palavra: o choro dura uma noite. Talvez você está chorando neste momento, escutando esse vídeo, mas eu quero te dizer, no amanhã cedo, você vai levantar e engrandecer o nome de Deus, você vai louvar com alegria, antes de levantar da tua cama, do teu leito, querido, você vai glorificar a Deus, apesar do teu problema, da tua adversidade. Você vai ver que Deus vai te dar um dia cheio da tua glória, cheio do teu poder, porque Deus é o Deus que faz. Quando você não tem mais força, quando você não tem mais aonde ir, aí Deus entra com o prover, porque aí é Ele que faz, porque a glória é toda dele em nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero profetizar essa palavra na tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. A vigilância, a confiança em Ti, Senhor, sobre essas pessoas, Senhor, que são influenciadas, Senhor, talvez negativamente, talvez por pessoas más, Senhor, em nome de Jesus, que quebra as correntes, quebra as cadeias, Senhor, que nós venhamos ser influenciados só pela tua proteção, só por ti, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, oramos pela proteção divina, em nome de Jesus, oramos pelo refúgio contra o perigo da vida, Senhor, em nome de Jesus, porque confiamos em ti, Pai. Ah, Deus, entre com prover na vida do teu povo, Senhor, porque aplicamos o teu sangue, o sangue carmesim, o sangue que cura, o sangue que liberta, o sangue que transforma, Senhor. Em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Você que recebe aí, diz amém nos comentários, querido. Diz amém, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Se manifeste, porque quando você se manifesta, a glória de Deus reina. Em nome de Jesus, porque Deus não gosta do homem dele, do filho dele quieto. Deus quer o movimento. Então, no movimento, querido, é no representar, na alegria, na tristeza. Escreve aí, amém, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus, santo, santo é Deus, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus venha falar no teu coração profundamente esta noite. Amém? Glória a Deus. Então você que ficou até aí, receba da parte de Deus na tua vida, em nome de Jesus. E até amanhã. Shalom, shalom.